Aqui é a nossa leitoa da prenha. Previsão de parto dela para o dia 1º de dezembro. Tem muita água, graças a Deus. Esses daqui saem em torno aí de dezembro também. A gente vai estar abatendo. Aqui a gente não abate eles com muito peso não. 50 quilos, no máximo 80. Porque aqui na nossa região aqui não compensa muito deixar engordar até 80, 100 quilos, né? Então a gente abate aí com 50, no máximo 80 quilos aí, no máximo. E aqui são as nossas futuras matrizes, tudo fêmea aqui, ó.